Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Filipenses. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Acho legal, deixa ela pregar comigo aí. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 7. Mas eu vou ler desde o início. Depois, claro. Amém? Todos acharam? Amém. Que isso, irmãos? Todos acharam? Amém. Não creio. Todos acharam? Amém. A palavra do Senhor que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, citamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estarem assim, firmes no Senhor. Louvado, glorificado e exaltado seja o nome do nosso Deus, querido Deus. Mais uma vez colocamos as nossas vidas diante do teu altar, diante da tua santa e gloriosa presença, Senhor. Eu quero ligar mais uma vez, Pai, a oração do teu Filho, as nossas orações nesta noite, ó Deus. Queremos ligar do nosso espírito ao teu espírito, para que toda a revelação da tua palavra, a qual o Senhor separou para o culto desta noite, venha adentrar nos corações dos ouvintes que aqui se encontram nesta noite. Senhor, retira toda a dificuldade espiritual, Senhor. Retira toda a confusão espiritual que venha se levantar na mente dos ouvintes desta noite. Prepara o coração da tua igreja como uma boa terra fértil, para que essa semente que será lançada nesta noite, ela venha produzir frutos que saltem para a tua eternidade.
Pedimos também, Espírito Santo de Deus, neste lugar tu és Deus, neste lugar tu tem a primazia. O Senhor Espírito Santo é o pastor principal desse ministério, a qual nós somos apenas os teus ajudadores, os teus auxiliares. Então nós nos submetemos, Espírito Santo, à tua autoridade e à tua liderança, para que a palavra que será enviada nesta noite, ela cumpra com todo o propósito, a qual nesta noite ela será enviada. Assim nós oramos, crendo na eficácia da tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos, pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Deus. Deus é santo, Ele é puro, Ele é eterno, Ele é glorioso, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Irmão Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa epístola, ou carta, como queira, ao povo de Filipos, aos filipenses, o apóstolo Paulo, ele traz algo que ecoa no coração da igreja no dia de hoje, ainda em muitos lugares. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ao povo de Filipe, ele vem trazendo uma direção para que o povo de Filipe não ficasse preso às coisas do passado. Ele vem trazer uma palavra ali para o povo de Filipe, para que o povo de Filipe agora, em Cristo Jesus, viesse a abandonar os velhos costumes, a velha tradição, a velha liturgia, se assim pode-se dizer. Porque vida com Jesus, vida com Cristo, o apóstolo Paulo, ele começa iniciando, dizendo que é uma novidade de vida. Uma vida agora com Jesus precisa ser uma novidade de vida. Uma vida que nós costumamos a ter de igreja, essa liturgia, né? Eu não estou dizendo a liturgia de culto. Agora eu vou falar uma liturgia de igreja. A liturgia é uma coisa que se faz repetidamente para manter uma certa ordem. Então qual é a liturgia da igreja? Nós precisamos nos desvincular dessa coisa, dessa liturgia, do falando de igreja, não a de culto. De vir para a igreja, ouvir uma palavra, pegamos a Bíblia, colocamos embaixo do braço, como diz a minha sogra, usamos como desodorante a Bíblia, né? Botamos embaixo do braço, a gente vai para casa, coloca a Bíblia na estante, e Deus, Ele chamou a cada um de nós para vivermos experiência com Deus. Às vezes a gente fica mendigando, eu já vou voltar para a palavra, porque o que Deus, o que Jesus fez na cruz, Ele não fez para o pastor, Ele não fez para o presbítero, Ele não fez para o diácono, não. A realização, a concretização do ato sacrificial lá na cruz do Calvário foi para todos nós. Todos nós temos direito, irmãos. As bênçãos de Deus não está vinculada a título. Porque existem lugares que o pastor, muitas das vezes ele prega, ele ensina a igreja, mas os dons espirituais, ele sai do meio da igreja, ele sai daí de dentro, do meio aí do povo. Às vezes, pessoas, senhoras, homens, mulheres de Deus, elas são tão ou tão mais ousadas aí, sentada nessa cadeira, do que pessoas que sobem no altar. Pastor Júlio, por que isso acontece? Pela busca individual de cada um, irmãos. Deus, ele não vai reter a bênção dele no título. Pelo contrário, se você pensa assim, você está muito enganado. Deus, quando ele abriu o véu se rasgou através da morte de Cristo. Todos nós temos direito ao acesso além do véu. Então, quando nós dedicamos uma vida com seriedade a Deus, nós colhemos o fruto, irmão. Cada um de nós. Não há limite para Deus, irmãos. Não há nada que Deus não possa fazer. Mas qual é a pregação desta noite? Nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Precisamos decidir o que queremos, irmãos. Porque, na verdade, eu quero muito abrir a sua mente para a palavra de hoje. Que hoje ser crente está na moda, irmãos. Aos 30, 40 anos atrás, ser crente era coisa para pobre e habitolado e maluco. Hoje não. Hoje ser crente está na moda. As pessoas têm igreja que é desfile de moda, irmão. É um vestido de mulher mais bonito que o outro, é um terno mais traquejado que o outro, é um perfume
você vai ter que trabalhar 10 anos para comprar um vidro pequeno, de quem, dependendo do lugar que é. Por quê? Virou moda. Agora ser crente é moda, é modismo. Mas o que nós não queremos é só ser crente, porque crente até o diabo é, irmãos. Nós precisamos nos tornar filhos de Deus. Precisamos ter a essência de Deus entranhada no nosso sangue. Precisamos tomar uma decisão. Igreja séria, olha para mim. Igreja séria é quando nós tomamos uma decisão. É quando você decidiu, ninguém te obrigou a morrer para o mundo, para viver para Cristo. Porque quando você ainda não está decidido, você não vai viver experiência, irmãos. Você só vai ouvir. Você vai ficar muito ali, sentado na arquibancada sem saber o que acontece nos bastidores. Se você não está decidido a morrer para o mundo e viver uma vida para Deus, você sempre vai viver mendigando, abrindo a boca e dizendo, de experiências que outros viveram. Você pode reparar, irmãos, que quem busca a Deus, ele começa a ser diferente. Se você tem uma vida de oração, você tem sabedoria. As coisas fluem, ela abre diante da tua mente. Uma pessoa que vive de oração, já dizia o Leonardo Ravenhill, uma pessoa que vive de oração, que peca muito, ela começa a orar, ela deixa de pecar, irmãos. As pessoas dizem, esse cara eu tenho muito fraco para pornografia. Pô, cara, eu até tento me libertar disso, mas quando eu me vejo, eu me pego, tá eu lá vendo pornografia. Eu tenho um remédio para você. Começa a viver uma vida de oração, irmãos. Porque todo mundo que começa a orar, ele deixa de pecar. E todo mundo que deixa de orar, ele começa a pecar. Ele volta a ser a velha criatura. Então o apóstolo Paulo, eu vou ler desde o início, para você entender, ele já vai entrar dentro do contexto da mensagem. O apóstolo Paulo foi um camarada que ele começa dizendo que ele largou tudo. Mas depois ele caiu em si e viu que tudo que ele largou não era nada. E agora o nada que ele tinha era tudo. É coisa de maluco, o evangelho é para doido mesmo, irmão. O cara tinha tudo. Aí quando ele encontrou Cristo, ele viu que tudo que ele tinha não era nada. E agora ele não tem nada, mas ele percebeu que o nada que aparentemente ele não tem, ele tem tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo, irmãos. Então vamos lá, eu quero dar uma introdução aqui. E o que Paulo fala? Que ele largou um pouco das coisas para a gente poder entrar na mensagem. Aí ele começa dizendo no capítulo 3, ele diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, ele diz, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também ele diz assim, ainda que também podia confiar na carne, nas ações natural, confiar na carne é confiar na força do braço nas ações natural. Ele diz, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ele diz, ainda mais eu. Circuncidado, ele vai dando o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha só o currículo do cara. E ele vai falando do currículo dele. Mas qual é o objetivo da Paulo escrevendo ao povo de Filipe? É mostrar, irmãos, que vida com Cristo, eu volto a dizer, é uma novidade de vida. Não adianta, nós queremos servir a Jesus ainda agarrado, entranhado em situações passadas. Não adianta. Ou você abre mão daquilo que está te prendendo de viver o melhor de Deus na sua vida, ou você nunca viverá cabalmente o que Deus tem separado para a sua vida. Você precisa tomar uma decisão hoje. Porque nós estamos muito em cima do muro, e em cima aí o muro, ele tem dono, irmãos. A igreja hoje está muito em cima do muro, eu estou falando num panorama geral. Eu não sei se eu oro, porque eu tenho que ir na casa da dona Joaquina, não vai dar tempo. Eu vou orar meia hora, senão eu vou orar 5 minutos. Irmãos, é você arrumar a sua vida. Lembra o que o Senhor falou para o profeta Isaías?
Quando ele manda Isaías ir lá na casa do rei, dizendo que ele arrumasse a casa dele, que ele ia morrer. Então, nós precisamos arrumar a nossa casa espiritual, botar a nossa casa em ordem. Às vezes a nossa vida espiritual está uma bagunça, não é isso que eu quero pregar, mas eu vou voltar para o texto. Às vezes a nossa vida espiritual está uma bagunça e a gente quer viver experiência com Deus. Uma casa está uma bagunça, a gente não tem hora para nada. Não temos hora para orar, não temos hora para ler a Bíblia, não temos hora para ter comunhão com Deus. As coisas do mundo ainda nos atraem. Em vez de nós darmos um basta, a gente não, uma hora isso vai passar. Uma hora isso vai passar. Eu ainda tenho uma fraqueza por isso, mas uma hora isso vai passar. Irmão, a Bíblia diz em Romanos 8:26 que Deus, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Se você se posicionar, o nome de Deus será glorificado na sua vida. Você já era para ter visões, revelações do Espírito Santo. Tu já era para estar falando em línguas, interpretando os dons espirituais. Já era para estar na sua vida. Mas há uma divisão, irmão. Você ainda não se decidiu. Você ainda não tomou aquilo que lhe é de direito nas mãos. Às vezes você está confortável na maneira que você está vivendo. Eu vou para a igreja que está bom assim. Eu vou, graças a Deus, a igreja é séria. A igreja é uma igreja boa, né? A seguidores da verdade, graças a Deus. Lá é sério, não, irmãos, absolutamente. Deus, Ele quer muito mais do que isso de você. Eu tenho certeza que se você crer, tu vai ver a glória de Deus, irmãos. Deus tem separado coisas tremendas para você. Aí o apóstolo Paulo, ele começa dizendo, vamos lá, agora que eu quero começar a pregar. Ele diz assim, versículo 7, aqui que eu começo a pregar. Mas ele diz, mas o que para mim era ganho, eu reportei. Vamos interagir? Colar a boca da igreja? Olha lá, gente. Mas o que para mim era ganho, reportei por perda. Por quê? Por Cristo. O que era ganho para você? Olha para mim. O que você tinha como ganho? Não, se eu realmente andar com Cristo, eu tenho que largar o que é amizade. Por quê? O que você tem como ganho? Porque ele diz o que eu tinha como ganho. Por que esse cara viveu o que viveu? Ele disse o que eu tinha como ganho, eu reputei isso por perda. Eu não quero mais isso para a minha vida. O apóstolo Paulo, ele está falando nas entrelinhas. Eu acabei com isso na minha vida. Eu preciso, irmão, sabe o que mais me chateia? É pessoas que não querem compromisso com Deus. Não é uma palavra de uma acusação, não é um apontamento, não é uma pedrada em você, longe de mim tal coisa. Mas pessoas, elas usam os versículos bíblicos para falar coisas que elas não vivem. Pessoas na internet, no grupinho de igreja, em todos os lugares, ficam usando versículos fraseados, lindos, maravilhosos, mas não vivem aquilo que está mandando as pessoas viverem. Antes de você mandar alguém viver o que você está falando, viva primeiro você. Faz primeiro o nome do Senhor na sua vida ser glorificado, irmãos. Deixa o perfume de Cristo exalar em você. Você tem valor para Deus, irmãos. Deus, Ele quer te usar. Às vezes nós estamos entrando por um caminho que Deus não separou para nós. Precisamos tomar posse daquilo que é nosso. Deus te chamou para o nome dele ser glorificado, irmãos. Eu estava conversando com uma irmã. Eu não estou aqui me posando de santão, super-homem espiritual, porque eu não sou. Eu mostro a minha humanidade quando estou pregando. Quem me conhece sabe dos meus defeitos. Mas Deus quer te visitar, irmãos. Deus, Ele quer usar a tua vida. Tem mulheres de Deus no nosso meio que já era para estar entregando revelações, já era para estar sendo visitado pelo Espírito. Tem homens de Deus aqui que já era para ser uma bomba atômica. Mas nós estamos nos acomodando, porque ainda não decidimos quem nós queremos ser. Ainda estamos presos, irmãos, a coisa do passado. Ainda não abandonamos tudo que tem que abandonar para viver o melhor de Deus na nossa vida. O homem de Deus e a mulher de Deus não é aquele que sobe no púlpito, não é aquele que sobe no altar. Eu prego isso para você. Às vezes sentado nessa cadeira aí, tem mulher de Deus muito mais de valor para Deus do que aquele que sobe no altar. Porque Deus, Ele não está preocupado com título, Ele está preocupado com quem vive uma vida real na presença dEle, irmãos. Eu quero que você seja essa mulher, este homem de Deus.
Eu quero que você não mostre para ninguém quem você é, não. Só precisa mostrar para Deus. Aqui você veio para o nome dele ser glorificado. Ele continua dizendo, o apóstolo Paulo, mas o que para mim era ganho, aí ele diz o que eu reportei por? E na verdade, ele diz no versículo 8, tenho também por excelência, e na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas e a considero como esterco. Irmão, quando você encontrou Jesus, ele tem que ser a pedra preciosa. A melhor coisa que você achou na sua vida, irmãos. Jesus, ele tem que ser o número 1 da sua vida. Nada mais pode ter mais valor do que Jesus na sua vida. Mas a maneira certa de Deus nos usar não é quando nós pegamos no microfone, não é quando nós estamos aqui tocando bateria, um instrumento, dando aula na salinha. A melhor forma de nós sermos usados por Deus é quando interagimos com Ele, na obediência. É quando entramos no nosso quarto, irmão, e nos despojamos de nós mesmos. E dizemos, Senhor, Tu me levantaste para o louvor do Teu nome, para a glória do Teu nome. Usa a minha vida segundo a Tua vontade. Eu não quero mais viver o que eu vivia. Me tornei uma nova criatura para Te servir, para Te adorar, para exaltar o Teu nome. Foi para isso que nós fomos levantados. Nós somos os servos do Senhor. Deus, ele opera na terra usando a sua igreja, irmãos. Mas sabe o que nós estamos fazendo hoje? Estamos terceirizando. Eu vou lá na Dona Maria, que ela tem uma oração de poder. A Dona Maria, quando ela ora, olha, e o seu Pedro. Olha, eu vou lá na casa do Pedro, o irmão Pedro. Quando o irmão Pedro ele ora, não, irmão, já era para você estar orando e as coisas estarem acontecendo. Já era para você estar impondo as mãos e o nome do Senhor está sendo glorificado. Você está se diminuindo a cada dia. Você tem se podado a cada dia, porque a tua visão ainda não é uma visão completa, uma visão inteira daquilo que Deus tem para a tua vida. Você ainda está achando que Deus vai usar somente aqueles que na igreja têm um título. E não é verdade, irmãos. Deus, ele quer contar com a sua vida, ele não precisa de mim, não precisa de você, mas ele quer contar conosco. Mas nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão e não é amanhã, é hoje. Irmãos, às vezes nós não servimos a Deus como Ele gostaria que nós servíssemos, porque nós estamos procurando coisas difíceis. Por que eu vou fazer para Deus? Grupo de louvor? Poxa, não tenho horário para o grupo de louvor, até gostaria. Pregar? Pô, não é minha, porque eu não tenho essa eloquência, eu não tenho esse domínio nas palavras. O que eu posso tocar? Eu não tenho um jeito para tocar. A tua visão é só dentro da igreja. A tua visão é errada. Jesus, ele fez o caminho contrário, irmãos. Enquanto todo mundo, irmão, que recebia Deus ia para dentro do templo, Jesus, quando ele se formou rabino, ele saiu de templo e foi para a rua. Ele fez o caminho contrário. E aonde você estiver lá, é o seu campo missionário. Aonde você estiver lá, Deus, ele te deu por herança. Às vezes nós estamos vendo, quando chegar a evangelização da igreja, aí, poxa, eu gosto muito de evangelizar. Quando chegar a não. Aonde é o teu trabalho, é o teu campo missionário. Aonde é o teu colégio, é o campo missionário. Aonde é a faculdade, é o teu campo missionário. É lá que Deus quer contar com a sua vida. É lá, irmãos. É lá. O pastor não nasce daqui para lá, não, ele nasce daí para cá. Pastor não é aquele que as pessoas olham e dizem, não, esse cara vai ser pastor, não. Pastor é aquele que a igreja elege. A visão da igreja. O cara, pois esse cara tem amor pelas ovelhas. Pois esse cara tem amor. Esse cara trata bem as ovelhas. Pois esse cara lá, ele não foge dos trabalhos. Pois esse cara, ele não corre. Ele está sempre nos trabalhos. Ele está sempre se doando. Ele está sempre... Pô, então esse cara aí, ele é diferente. É esse aí que Deus vai eleger. Porque ninguém vai ser levantado para fazer. As pessoas fazem para ser levantado e não são levantadas para fazer. E o que está faltando é nós tomarmos posse, irmãos. Sabe, nós estamos entrando num caminho perigoso de comodismo. Olha para mim, não é uma palavra de acusação. Por favor, não veja isso. Não estou aqui para tacar pedra em ninguém.
Eu estou aqui para trazer um despertamento para a igreja. Nós estamos vivendo, irmão, numa coisa que nós mais criticamos. A gente sempre criticou a ter uma vida, irmãos. Assim, a gente está quase vendo as missas no domingo. Se parar para pensar, não há diferença daquele que a gente tanto falou para o que estamos vivendo hoje. Chegamos aqui, entregamos aqui o nosso culto, nas nossas missas, na nossa liturgia, e acabou. Vamos ter um encontro quando voltarmos nesse lugar. E não é assim. O apóstolo Paulo está dizendo, não. Eu vivi desse jeito aí e abri mão disso. Eu vivia desse jeito e abri mão disso. Agora eu vou deixando essas coisas para trás, porque eu preciso viver uma novidade de vida. Todos que estão aqui nessa noite têm a capacidade, porque Deus, Ele opera além do que pedimos e pensamos. Se você decidir, homem de Deus e mulher de Deus, tu será uma bomba atômica na mão do nosso Deus. Aleluia. Mas só depende de você, irmãos. Nós estamos muito acomodados, parados, sabe? Entramos num momento muito complicado da vida espiritual e estamos quase a um passo de pararmos. Porque hoje o grande engano é as pessoas acharem que o se afastar de Deus é se afastar da igreja. Eu sempre prego que não é verdade isso. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão afastadas de Deus. Existem pessoas que você nem vê aqui com tanta constância e às vezes estão mais próximos de Deus do que muito que estão dentro da denominação. Então eu continuo, diz a palavra do Senhor, mas o que para mim era ganho, eu reportei por perda. Obrigado, meu irmão, muito obrigado. E na verdade tenho também por perda todas as coisas para a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo diz, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Sabe qual é o discurso de muita gente? Mas se eu me dedicar, eu vou perder. Cara, eu tenho uns amigos, umas amigas, que se eu vir para a igreja mesmo e se firmar, eu vou perder. Algumas mulheres dizem, meu marido, ele não é da igreja, ele não é evangélico, ele não gosta de crente. Cara, se eu vier para a igreja, eu perco meu casamento, e o marido na mesma vibe, ele diz, minha esposa não gosta desse negócio de igreja. Sabe, se eu for para a igreja, irmãos, Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida, irmãos. Deus, Ele tem o melhor preparado para cada um de nós. A nossa mente é muito pequena e limitada. A nossa mente não consegue alcançar aquilo que Deus realmente tem separado para a minha vida e para a sua vida. É só nós analisarmos um pouco, irmãos. Às vezes nós estamos numa roda de amigo, mostramos uma alegria tremenda na roda de amigo. Eu falo de cadeira. Enquanto nós estamos ali, está gostoso, a gente bebe, a gente canta, a gente dança, aquele momento é maravilhoso. Mas quando saímos dali e vamos para casa, abrimos a porta, nós vemos a realidade de vida que nós temos. Tem alguma coisa faltando na sua vida. Tem alguma coisa que não está legal, porque você precisa de algo externo para te dar felicidade. Agora, quando Jesus realmente entra na tua vida, você não precisa de nada externo, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Só precisamos tomar posse daquilo que é nosso, irmãos, e decidir. Eu não acredito que Jesus permitiu você chegar nesse lugar para não dar em nada. Não foi essa a promessa que eu carrego do Senhor. Eu não acredito que Jesus te tirou da onde te tirou. Muitos de nós viemos de uma denominação, outro veio de outra denominação, outro veio do mundo, outro do espiritismo, nos juntou nessa caixinha quadrada. Alguma coisa Deus vai requerer de você. Agora se levante, se posicione, irmão, e saia para fora para ver o que Deus realmente tem para a sua vida. Você acha que se eu não me decidisse, eu estaria aqui hoje pregando para você? Quem me conhece da infância, está lá o pastor André. Está lá, irmão. Camarada, nós estamos fazendo 31 anos de casado. E eu estava presente no casamento dele. É meu amigo de infância, ele sabe o que nós vivíamos. Mas quem quer viver uma vida com Deus precisa abrir mão de outras coisas. Você nunca vai viver o que Deus tem para a sua vida se você não se posicionar. Eu não estou dizendo que é ruim, irmãos, porque se fosse ruim, que muitos fazem, abrir a mão com facilidade. Pastor, como é que vai ser? Toda sexta-feira eu tenho um encontro lá na mesa do bar.
Eu venho à igreja sem compromisso, tal, tô aqui. Mas pastor, e aí, meus amigos, minhas amigas, como é que vai ser? Jesus vai cuidar de você. Aleluia. Ele tem o melhor preparado para a sua vida. Irmão, vamos cair na real. Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Vamos fazer agora, antes de eu passar para o próximo tópico. Será que o lugar que nós estamos hoje, espiritualmente falando, é o lugar que Deus separou para que nós estivéssemos? Será que se você fizer uma autoanálise, pô, peraí, eu tenho 3, 4 anos de igreja, eu tenho 10 anos de igreja, o que eu tenho vivido de sobrenatural? Peraí, deixa eu ver. Sabe qual é o nosso discurso? Deus está me abençoando. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Deus é o meu provedor, aleluia. Não me falta nada, graças a Deus. Que discurso é esse, irmão? Furado. A gente abre em Atos dos Apóstolos, o povo está quebrando, desculpa a expressão. É cego sendo curado, é mudo falando, é morto sendo ressuscitado. E a gente fica esse discurso, irmão. O que nós estamos precisando é voltar à essência. É dizer, Senhor, se é isso que o Senhor tem para mim, é isso que eu quero viver. Mas deixa eu te falar uma coisa. A cada degrau que você subir, exige que você pague um preço. Ninguém vai subir uma escadaria porque quer chegar lá. Não, não, não. A cada degrau que você decidir, alguma coisa você vai ter que abrir mão. A cada momento que você quiser viver com Deus, é um pouco mais da vida passada que vai ficar para trás. É uma decisão, irmãos. É abrindo mão. É dizer uma coisa que vai cortar o teu coração. Isso que eu vivia, eu não vou viver mais. Isso que me prendia, não vai me prender mais. Jesus, me dá força, me renova. Eu desejo, eu quero ver o teu nome ser glorificado. Nós somos a igreja dos últimos tempos, irmãos. Olhe para mim, não virá outro depois de nós. Nós somos a última geração da igreja na terra. Ou nós nos levantamos para viver a glória de Deus, ou ficamos subindo, cairemos, vamos sucumbir. Pastor, mas eu não tenho tempo. Ora, Deus, Ele é o dono do tempo, e o tempo se abrirá para o nome dele ser glorificado na sua vida. Estamos decididos, irmãos. Nós precisamos dizer para nós mesmos, eu estou decidido. Irmãos, às vezes nós olhamos e criticamos os espíritas. Me perdoe, está gravando, mas eu não estou aqui para criticar religião nenhuma. Se falar, vai para Marta, sexta-feira, meia-noite, fazer um trabalho, eles vão. Um despacho na Marta, virgem, uma que ninguém ainda entrou, precisa ser uma Marta virgem. As pessoas vão. Eu vi o testemunho da noiva de Satanás, existe, luciferiana. Eu vejo tudo, irmão, eu preciso saber para me instruir. A mulher, para ela passar no teste para ser uma noiva de Lúcifer, ela precisa ficar nua, dentro de um poço escuro, 25 dias comendo comida estragada com bicho. Agora nós temos um Deus que não nos cobra nada disso, pelo contrário, um Deus que nos ama, que nos quer bem, um Deus que nos enche da autoridade e poder do Espírito Santo. E o que nós fazemos? Por isso que os filhos das trevas, eles são muito mais prudentes do que o filho da luz. Estamos acomodados, irmãos, porque nós sabemos que o nosso Deus é amor, mas também tem uma coisa: não viveremos o que Ele tem para nós. E outra coisa que eu vou falar, irmão, a minha oração não vai parar. Não vai parar. Amanhã, pastor Júlio pode não estar mais aqui, porque eu não vou enterrar aquilo que eu acredito. Eu não vou sucumbir àquilo que está escrito na Bíblia. E se for preciso mudar, eu mudarei. Mas na minha vida eu viverei a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos numa igreja que não pedimos dinheiro e não estamos preocupados com isso, porque temos um Deus que nos sustenta. Estamos numa igreja que não te fazemos, querido, de chacota, não. Estamos numa igreja que ninguém fica olhando para a tua roupa. Ah, que roupa é essa que tu vê à igreja? Que pintura é essa que tu vê à igreja? Que cabelo é esse? Não, não, não. Aqui nós somos livres, porque foi para a liberdade que Jesus Cristo nos conquistou. Mas Ele nos conquistou para nós vivermos o melhor e não abro mão disso, irmão.
Até quando nós vamos bater palma com pessoas morrendo de câncer no nosso meio, sabendo nós que o nosso Deus tem poder para curar o câncer? Até quando? Até quando nós vamos ver pessoas com diabetes, hipertenso, pessoas com enfermidade no nosso meio, e a gente com discursinho, Deus vai curar? Não! Chegou a hora da gente ir pôr as mãos, se humilhar e ver o nome de Deus sendo glorificado. Pastor, eu não estou pronto para isso. Então, infelizmente, você errou o caminho. Eu não creio que Deus errou te trazendo para cá, mas eu acredito que você que não está querendo dizer sim para Ele, porque Deus, Ele nunca chamou capacitado para a tua presença. Sabe qual é o nosso mal? É olhar para a nossa insignificância e achar que Deus vai contar conosco se a gente for o super tal, a super fulana de tal. Não, não, não. Ele pega eu e você, as coisas que não são, para confundir os que são. É eu e você. Ele chama aquilo que não é. Não somos nada. Não somos nada, mas Ele chama aquilo que não é, como se já fosse. Esse é o nosso Deus, irmãos. Precisamos tomar uma injeção de fé. Senhor, eu quero ver o cego enxergar, mas Deus, Ele opera tanto no querer quanto no efetuar. Você precisa me ajudar mais em oração, irmão. Irmão, olha para mim. Nós precisamos orar mais. Olha para mim, por favor. É um discurso de desespero. Nós precisamos orar mais. Até quando nós vamos ver os nossos irmãos enfermos, irmãos, sabendo que o Deus Todo-Poderoso é o Deus que cura? Até quando? Precisamos falar, pastor Júlio, eu preciso orar. Às vezes as pessoas chegam aqui e daí dizem, eu não vou orar porque eu não sei orar. E eu te pergunto, quem é que sabe? Deixa eu falar uma coisa para você, e eu não quero mexer com o teu ego, não. Às vezes é melhor que você tenha uma boca vazia e um coração cheio, do que um coração cheio e uma boca vazia. Porque tem pessoas, às vezes, que não abrem a boca, não sai nada, mas Deus sabe o que você vai falar antes mesmo das palavras saltarem da sua boca. Esse é o nosso Deus, irmãos. Está vendo essa caixinha quadrada aqui? Está vendo esse lugar tão simples e singelo? Esse lugar, nós temos o poder de chacoalhar esse lugar. Esse lugar tem o poder, porque o dono do poder está no nosso meio, irmãos. Porque Deus habita onde a sua palavra habita, porque Deus, Ele não faz separação da sua palavra, porque o nosso Deus, Ele é a própria palavra, e Ele disse, eis que vos dou poder. Ele não disse, eis que vos dou dinheiro, pode ficar tranquilo. Eis que vos dou um marido, eis que vos dou uma esposa, eis que vos dou poder para curar, para pisar serpente, escorpiões e toda, ele não disse mais ou menos, ou uma ou outra, e toda a força do diabo. Eu fico olhando para Raíssa, se eu falasse para você, a minha mãe é espírita, pastor Júlio, e ela já manifestou, mas então vamos ficar orando e tal, um dia Deus vai ter misericórdia, não! Se ela quer, vamos orar e Deus vai quebrar as correntes. E para a glória de Deus, Deus quebrou a corrente, ela já está no nosso meio, vai descer as águas para se batizar. É o que nós precisamos, irmãos. Os jovens precisam ser chacoalhados. Vocês são a herança do Senhor. As grandes bênçãos de poder na Bíblia foram feitas pela mão dos jovens. Mas se nós nos acomodarmos, o jovem está preocupado com uma coisa que verdadeiramente o jovem bíblico não se preocupava quando encontra Jesus. Eu quero namorar. Aquele garoto é tão bonito. Aquela garota é tão bonita. Meu amor, vai chegar a sua vez. Um adolescente, uma jovem cheia de poder, atrai as pessoas para si. Quem é que não quer namorar um jovem ou uma adolescente cheia do poder de Deus? Mas como você não tem poder, e nem a palavra arde no teu coração, você tem que pentear o cabelo, fazer um corte bonito, comprar uma roupa bem linda para chamar a atenção, porque o que chama a atenção espiritualmente ainda não está em você. Essa igreja precisa, irmãos, precisamos nos levantar. Precisamos nos levantar. Às vezes eu encontro pessoas rindo, aquela igreja pede dinheiro, viu? Aquela igreja deram isso ou aquilo para aquela igreja. E nós? Uma palavra, olha para mim. Uma palavra. Uma
Uma palavra sua hoje, olha para mim, por favor, fale aí no teu coração. Uma palavra que você falar, olha, por favor, me escute. Uma palavra, Senhor, conta comigo. Eis-me aqui. O nome de Deus será glorificado na sua vida. O nome de Deus será exaltado na sua vida. Irmão, um cara sem perspectiva de vida, irmãos. Um cara largado às traças. Um João ninguém. Era esse que vos prega nessa noite. Desprezado, irmãos. Sem perspectiva. Se eu morresse, ninguém sentiria a minha falta, a não ser minha família. Mas Deus pega esses. É esses que Ele pega. É esse de coração sincero que diz: Deus, eu quero. Porque quando você começa a caminhar com Jesus, você vê da onde Ele te tirou. Você te chamaste para se voltar atrás. Senhor, eu não posso. Olha o que o Senhor fez por mim, sem eu merecer. Olha o que o Senhor fez na minha vida, na minha família, na minha saúde. Eu não posso. É esse despertamento, irmãos, que você precisa ter essa noite. Deus não te chamou para ficar sentado nesse banquinho, irmãos, a cada domingo. Você acha o quê? Que Deus escolheu os pastores para impor as mãos e curar? Aonde está escrito isso? Você acha o quê? Que só quem sobe aqui no altar tem poder? Aonde está escrito isso? A igreja de Deus, ela detém de todo o poder. E deixa eu te dar um recado. Nós somos a igreja do Senhor. Só precisamos abrir mão, irmãos. O diabo sabe como prender algumas pessoas. Sabe. Mas sabe o que esse mesmo camarada escreveu? Quando eu penso que eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque aquele que diz: não, comigo está tranquilo, eu posso ir lá, não vai acontecer nada. O que é comigo? Tem medo não, meu irmão. Comigo não. Mas aquele que diz: Senhor, eu não sou nada e nem ninguém. Eu quero estar na total dependência de Ti. Como disse Moisés: Senhor, se Tu não for comigo, eu não irei. Nós somos a igreja do Senhor. Não virá outra geração depois de nós. Escute isso. Não virá, irmãos. Pastor Jesus não vai voltar agora. Não, irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Eu sou um pregador que esse ano, 2026, faz 23 anos que eu prego a palavra de Deus, para a glória de Deus. 23 anos. Há 15 anos atrás, quando nós viemos para cá, eu falava: Jesus está voltando, vai lá no meu íntimo. Algo dizia: não, ainda não é. Quando eu digo hoje, Jesus está, eu nem termino a frase, o meu coração queima. Às vezes nós saímos de um culto desse aqui, onde você está parado, estático, me olhando, pegando a essência que está sendo gerada pelo Espírito Santo nesse lugar. Mas sabe onde nós desperdiçamos tudo? Na porta da igreja. Em vez de nós chegarmos para o outro jovem e falar: cara, me ajuda, cara. O adolescente segurando a mão do outro adolescente: a gente vai conversar depois, vocês vão pular, vão rodopiar, vão brincar. Sou um jovem, tem que fazer mesmo. Sou um adolescente, tem que fazer. Mas antes, segurar na mão, cara, o que nós vamos fazer? Precisamos fazer alguma coisa para o poder de Deus ser derramado sobre a nossa vida. O que nós vamos fazer? Ana Carolina, Karen, sei lá, Léo, o que nós vamos conversar aqui? Cara, a gente precisa. Foi pregado que Deus derrama o poder. O quê? O Espírito Santo vai estar ouvindo. O Espírito Santo vai estar ouvindo e vai se alegrar, irmãos. Agora, quando nós, irmãos, desperdiçamos tudo, o que parece que nós ouvimos dentro da igreja, o Espírito Santo falando, mas quando nós chegamos lá fora, nós entramos em conversas que não convêm, começamos a falar coisas que não agradam ao Senhor. Chegamos em casa, esquecemos tudo que foi falado pelo Espírito Santo. É como se nós dissemos: Espírito Santo, o Senhor falou, mas eu não quero te dar ouvido. Paulo disse: quanto a mim, ele diz no versículo 13, bota lá, joga para mim, já estou terminando. Ele diz no versículo 13: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado. Mas ele está falando da ressurreição dos mortos. Ele ainda não morreu, ele está vivo. Ele diz: quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando as que estão diante de mim. Quem já alcançou o poder de Deus? Quem já alcançou, irmãos?
Então avança para as coisas, porque está adiante de você, está na tua frente. Ainda não alcancei, pastor, eu oro, não acontece nada, eu oro. Irmão, está na nossa frente. Agora a gente nunca vai segurar isso que está na nossa frente, se a cada passo, a cada dia, a cada momento, a gente vai e mexe naquilo que a gente já tinha largado. A gente volta a fazer aquilo que a gente não fazia mais. Quantos de nós já falou, não, celular, peraí, não, está acabando com a minha vida. Quantos de nós, não estou acusando não. Não, deixa isso aqui, eu vou ficar um dia. Irmão, começou a dar tremedeira em algumas pessoas. Sem o celular. Síndrome. Frio. Deus, celular, meu Deus. Qual é o pecado de celular? O pecado é quando o celular te tem. Não é pecado ter nada, irmãos. Mas quando uma coisa te tira da presença de Deus, quando uma coisa faz você escarnecer, porque tem atitude nossa que não é de escarnecermos de Deus, irmão. Quer ver uma coisa? Ouvimos uma palavra poderosa aqui essa noite e daqui a pouco estamos falando coisa que não convém lá fora. Você viu aquela garota, ela é feia pra caramba, né? Caramba, você... Meu Deus, peraí. O que o Espírito Santo conversou contigo essa noite? O que ele te chamou para palestrar contigo no seu ouvido, no seu coração? Você precisa essa noite dizer, Senhor, eu quero isso para mim. Quando eu escutei um pregador no altar dizendo, olha irmão, isso aqui todos podem ter, você tem que ter um desejo ardente no coração. Eu sentado onde vocês estavam, eu falei, Senhor, eu sei que eu não tenho condição nenhuma. Quem sou eu? Mas se o Senhor está falando comigo mesmo, eu falo no meu coração, eu quero. Ele está dizendo que eu posso ser um pregador, eu quero ser um pregador. Ele está dizendo que eu posso ser um evangelista, Senhor, eu quero que venha de ti, eu quero. E olha onde eu estou essa noite, mas você acha que aqui eu quis e Deus me deu um chute. Eu fui e caí aqui. Olha onde eu estou. Há processos. Há processos. Agora, alguns de nós não suportam, irmão, olha para cá. A maioria que está aqui na igreja essa noite é infinitamente melhor do que eu. Eu não estou falando isso para legal o teu coração, não, irmão. É a ordem natural da coisa. Quem vem atrás costuma ser muito melhor do que quem está na frente. Mas para você tomar posse daquilo que Deus tem para você, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que decidir. Talvez o pastor que Deus já separou para essa igreja, a missionária, sei lá, a mulher, eu não sei, o que Deus já separou, está esperando uma palavra tua dizer, Senhor, conta comigo. Eis-me aqui. Teu nome será glorificado na minha vida. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Sabe o custo, o preço disso? Sabe qual é o preço? A transformação interna. Eu tenho uma filha e tenho uma esposa. Elas pagam um preço altíssimo por causa da minha vida. Eu não tenho hora nem de sair, nem de chegar. Eu não tenho hora para comer. Tenho que ouvir coisas que às vezes rasgam, machucam o meu coração. E eu tenho que perdoar e abraçar e amar. Mas pastor, o senhor é bonzão? Não. O Espírito Santo te prepara para você alcançar aquilo que Ele deseja que você alcance. Chega de nós sermos só ouvintes da palavra de Deus. É hoje, irmãos. É só nós darmos um passo na direção. O que nós precisamos mais ouvir? Quantas palavras, quantos pastor Igor, quanto pastor André, quanto pastor Rafael, quanto Alex, quantos pregadores subir? O que nós estamos... Mas quantas bilhões de pregações nós precisamos ouvir ainda para dizer, não chega! Alguma coisa precisa ser feita na minha vida. Eu preciso mudar o rumo da minha vida, a direção. Chega! Eu dou um basta hoje. É você. É você que decide. Quem está no espiritismo e quer sair de lá, ele diz, eu não venho mais, não quero mais. Quem estava lá no carnaval desfilando, chega uma hora que ele ia tocar e eu não quero mais. Ele decidiu, é um posicionamento.
O cara na mesa de bar tá tomando toda lá, tá bebendo. Chega uma hora que ele é tocado, ele quer saber de uma coisa, ninguém tira o copo dele não. Ele bota o copo e diz, não quero mais. Decisão. Nós somos a igreja do Senhor. Precisamos decidir o que nós queremos. Mas não pensa você que Deus vai te arrancar dessa cadeira. Eu quero terminar falando isso para você. Não pensa você que Deus vai te arrancar dessa cadeira, vai dobrar a tua língua, quando tu estiver louvando, Ele vai botar a língua estranha na tua boca, se você ainda não for dele. Quer falar em línguas? Beleza, eu sou pentecostal, eu gosto do mistério, só não fico aí jogando aos quatro ventos. Eu gosto de profetizar, gosto de ouvir, gosto das revelações de Deus, apaixonado por ela. Mas não pensa que Deus vai fazer isso com você, se você não decidir. Uma vez eu vi um homem falando em línguas, a primeira vez na igreja. Eu falei, meu Deus, se isso é verdade, eu quero isso para mim. Eu não sabia, irmão, eu era novo convertido. Eu disse, Senhor, se isso aí vem de ti, se isso não é um engano, não é uma mentira, não é uma farsa, se isso é verdade, Senhor, permita eu experimentar isso. Eu quero experimentar isso, eu quero viver isso na minha vida. É um desejo ardente, irmãos. E não pensa que isso aconteceu comigo um dia depois, 2 dias depois, não. Levou algum tempo. Mas quando eu menos esperei, aquilo explodiu na minha boca, irmãos. E hoje eu encontro pessoas dizendo, não, esse negócio de língua estranha, não. Como é que eu vou negar a água que eu bebi? Como é que eu posso negar uma experiência que cortou o meu coração e enraizou na minha vida? Não acredite, o problema é seu, mas eu sei o que eu vivo. E é isso que nós precisamos, irmãos. Hoje, não é um dia, não é mais apenas um culto. Hoje, olha para mim, hoje pode ser um culto da sua vida. Hoje não é mais um culto, não é mais um domingo. Hoje é o domingo da sua vida. Hoje você pode ter entrado nessa igreja de um jeito e pode sair daqui totalmente diferente da maneira que você entrou. Sem ter que fazer nada, só dar uma resposta a qual o Espírito Santo existe em mim de você. Senhor, eu quero. Conta comigo. Disse Paulo, prossigo. Versículo 14. Prossigo para o alvo, disse ele, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, e citamos o mesmo. Sede também meus imitadores, disse Paulo. Irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelo que assim andam. Porque muitos há, disse ele, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles era para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Só pensa nas coisas terrenas. Ele quer um Deus como o Aladim, ou aquele da lâmpada, né? Como é que era o nome dele? O gênio. Algum cristão é assim, irmãos. Só quer Deus para fazer pedido. Senhor, estou precisando de uma porta de emprego. Só falta esfregar a Bíblia e a fumacinha sair. Senhor, eu quero casar. Senhor, meu carro está tão velhinho, me dá outro carro. Trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o vento. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas Paulo termina dizendo, mas a nossa cidade está onde, irmãos? Céus. Dentro também esperamos o Senhor. Quanto tempo durante o dia você pensa no céu? Responda para você mesmo. Quanto tempo durante o dia? Quantos minutos do teu dia você tira para pensar no céu, nos anjos? Quanto tempo?
durante o dia. Você lê a Bíblia e diz: Senhor, eu amo a tua palavra. O Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si. Ele termina dando um conselho. Ele termina, o apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Filipe aqui, versículo 3, capítulo 3, dando um conselho. Olha que carinho do Espírito Santo. Ele diz assim: portanto, meus amados e muito queridos irmãos. Amados, queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai firmes no Senhor. É hoje, Léo. Ana Carolina, precisa ser hoje. Raíssa, Clarinha, Natalinha, hoje. É hoje. Vocês não vão deixar de viver o que vocês vão viver. Não vão. Mas seriedade, ainda que seja jovem, adolescente, seriedade nas coisas de Deus. Vocês carregam um testemunho. Ninguém virar para Jesus, se olhar para vocês e não ver Jesus em vocês. Ainda que vocês brincam o tempo de vocês, tem que brincar mesmo. Ainda que vocês vivam com outros da idade de vocês, alguma coisa tem que viver, mas com a seriedade de saber quem vocês são. Vocês vivem mais tempo lá fora do que dentro da igreja. Escola, situações a fazer, todos nós, trabalho, algumas faculdades. Se nós não fizermos da nossa vida diária um culto a Deus, 2 horas a cada quinta, a cada domingo, é pouco tempo, irmão. Se nós não fizermos da nossa vida diária um culto a Deus, você precisa chegar aqui na igreja para adorar mais forte do que você está saindo hoje. Você precisa chegar na semana que vem dizendo: olha, as pessoas olhar para você e nem entender, só pela palavra que foi pregada hoje. Algumas pessoas vão olhar para você e vão falar: o que aconteceu? Nada, não aconteceu nada, aparentemente. Mas algumas pessoas podem me procurar no próximo culto, vai olhar para vocês e vão perguntar: o que houve? Ah, por quê? Não sei. Alguma coisa aconteceu. Alguém falou alguma coisa que você não gostou? Você não. Nada, não aconteceu nada. Você vai dizer não. Isso vai ser um sinal que o Espírito Santo quer trabalhar na sua vida. Dê liberdade, dê lugar e viva a glória de Deus na sua vida. Amém, queridos? Que Deus verdadeiramente nos abençoe por essa palavra. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé e vamos adorar e bendizer aquele que é digno.